E o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou que nunca recebeu qualquer quantia em contas no Brasil ou no exterior. Ele disse que a recente matéria da revista Veja, ligando o senador ao caso Master, é falsa e foi inventada com o intuito de prejudicá-lo. Eu repudio com toda a firmeza e com toda a indignação o conteúdo dessa matéria. Jamais recebi aqueles valores ou outros quaisquer, no Brasil ou no exterior, por qualquer motivo que seja. São alegações inteiramente falsas, com a única e aparente intenção de arrastar para a lama o meu nome, a minha honra, a minha reputação. Vou repetir a vossas excelências. Jamais recebi quaisquer valores em contas no Brasil ou no exterior. Isso absolutamente nunca aconteceu. Faço questão de afirmar isso para tranquilizar esta casa, os senadores e as senadoras da República e a sociedade brasileira. É espantoso e igualmente revoltante que uma acusação dessa gravidade seja publicada sem qualquer prova, sem qualquer evidência. Alcolumbre também afirmou que o episódio não representa um ataque apenas a ele, mas ao Senado brasileiro como instituição. Esse não foi um ataque dirigido apenas ao senador Davi Alcolumbre. Foi um ataque ao Senado, ao Poder Legislativo e à sua autonomia. E faço aqui um apelo aos senadores e às senadoras desta casa. Não podemos permitir que isso se torne uma prática normal no nosso país. Não podemos admitir que autoridades públicas, instituições ou qualquer cidadão sejam desmoralizados com base em fatos inventados e acusações absolutamente sem nenhuma prova. Esse ataque pessoal e institucional será defendido com as armas da lei, da justiça e da verdade. É que eu não brinco com assuntos religiosos, não é uma brincadeira que eu estou fazendo. Mas Deus está muito tolerante, né? Depois de um discurso desse, tinha que cair aquele raio bíblico. A gente lê aquelas referências para explodir a tribuna e a plateia. Porque é uma mentira atrás da outra. E os caras ali fingindo que estão ouvindo um discurso sério. E eles sempre começam burros, esses malandros brasileiros, porque eles acabam matando no nascedor a possibilidade de um álibi com alguma credibilidade. Ele falando, pode investigar, porque não há nada contra mim, então todo mundo sabe. Todo mundo, e eles começam assim... Essas denúncias são falsas, eles não sabem que é do beabá do jornalismo. Quando você tem uma denúncia a fazer contra um cara, isso aí, quando eu trabalhava na Veja há muitos anos, já era assim. E isso aí vale para qualquer redação. Você tem um material muito grande, você solta a primeira leva de denúncias, que é justamente o jeito de morder a isca, para fazer o discurso. Isso é uma trama contra mim. E aí você despeja gravações, provas materiais, etc, etc. Alcolumbre acaba de cair nessa armadilha perfeitamente lógica e que não tem nada de ilegal. Ana, só para a gente recuperar, na semana passada, inclusive, nós comentamos essa reportagem da Veja, que nessa segunda proposta de delação premiada, que foi já rejeitada pela Polícia Federal e pela Procuradoria-Geral da República, a Vorcaro teria dito que pagou a Davi Alcolumbre 30 milhões de dólares, que dá aí 155 milhões de reais, numa conta do exterior para que o senador atuasse nos interesses
a favor do Banco Master. E agora a gente vê aí o senador Davi Alcolumbre usando o plenário do Senado para defesa pessoal, negando essas acusações. Não, porque a questão é, por que o senador não dá uma coletiva e abre para as perguntas dos jornalistas? Porque se ele diz, não tenho dinheiro no Brasil ou no exterior em meu nome, aí a gente pergunta, e algum fundo? O senhor tem dinheiro em algum fundo? O senhor é ligado a algum fundo? O senhor tem conta em Delaware, por exemplo? Não é simplesmente ele chega ali e não tem nada em meu nome. Hoje em dia a gente sabe que é muito fácil você esconder o seu nome atrás de grandes muralhas. Agora, quando atacavam o presidente Jair Bolsonaro, quando jogavam futebol com uma réplica da cabeça do presidente da República, aí não era ataque à instituição, à presidência, era ataque legítimo ao presidente, ao Jair Bolsonaro. Quando um senador de direita é atacado, quando um parlamentar, um congressista, deputado, deputada, quando eles são atacados, aí não é ataque à instituição. Você criticar um ministro do Supremo, isso que o Alcolumbre fez é discurso político que a gente está acostumado a ouvir que vem do Supremo. Você critica uma decisão do Alexandre de Moraes, porque o ataque à instituição... O próprio Daniel Silveira foi preso porque ele fez uma crítica a um ministro. Você pode condenar as críticas e falar não concordo, mas aí virou o ataque à instituição e deu no que deu. Então, essa historinha de dizer que você criticar, você pesquisar, você investigar um parlamentar é um ataque à instituição, no governo do presidente Bolsonaro não era assim, não colocavam. Podem atacar Jair à vontade, que não é ataque à presidência. Ana, eu queria participar dessa coletiva. A primeira pergunta que eu faria ao senador Davi Alcolumbre é por que o senhor não instala a CPI do Banco Master, já que não deve nada, não tem nada a temer e, enfim, diz que todas as alegações são falsas. Marcílio, eu quero ouvi-lo. Essa questão foi vazada na semana passada, a Veja trouxe essa matéria. Agora, é difícil imaginar que Daniel Vorcaro fosse inventar uma história dessa de pagar para um senador, ainda mais o presidente do Congresso Nacional, 30 milhões de dólares numa conta no exterior. Claro que ele afirmou isso, teria de provar, né? Teria de fazer a investigação. Mas é difícil imaginar que ele teria inventado uma história dessas do nada, Marcília. Eu queria me dedicar a 2 pontos sobre isso. Primeiro, que o Alcolumbre diz que essa campanha, ou que essa matéria da Veja tinha a intenção de arrastar para a lama a reputação do Alcolumbre. Bom, isso daí ele pode ficar tranquilo que essa intenção não, é um crime impossível. Não tem como arrastar a reputação de alguém para a lama, já que a reputação do Alcolumbre já está na lama. Não tem como, né? Então, aliás, qual reputação que também seria arrastada para a lama? Então, esse ponto, ele fique sossegado. Agora, o segundo ponto é esse que você levanta de a acusação que foi feita pela revista Veja não foi vazia ou abstrata, foi bem concreta. Então, se o Alcolumbre está dizendo que é mentira, vai lá e prove, demonstre. Já que ele acha que a acusação foi contra o Senado, todos nós temos interesse, então, no esclarecimento dos fatos. Ou uma CPI do Master, como você menciona, ou então ele esclareça os fatos objetivos que foram trazidos pela revista. Veja, esses tais 155 milhões, a citação aqui literal da revista foi o seguinte... Aspas, o valor foi depositado em uma conta secreta no exterior e repassado ao parlamentar pelo apoio dado a uma demanda de interesse do Banco Master e a transação foi operada por Augusto Lima, ex-sócio do Vorcaro. Ou seja, está nomeando a pessoa. Vai lá, fale então que o Augusto Lima tem como esclarecer esse fato. E mais... Tem outro detalhe aqui nisso. O fundo de pensão dos funcionários do Amapá comprou 400 milhões em títulos podres do Master e isso seria a moeda de troca que o Alcolumbre receberia pelo dinheiro, pelos 30 milhões de dólares. Ou seja,
O que a revista está dizendo é o seguinte, que o Alcolumbre recebeu numa conta secreta 155 milhões por intermédio do Augusto Lima e que esses 155 milhões seriam contrapartida por 400 milhões que o fundo de pensão dos funcionários do Amapá ligado a um ex-tesoureiro do Davi Alcolumbre, esses 400 milhões teriam sido postos em títulos podres do Master. É fácil. Não, é só a gente começar a investigar e apresentar as contas desse fundo de pensão dos funcionários do Amapá. Não investiram 400 milhões no Banco Master? Mostre, apresente ao Alcolumbre a conta. Cadê a conta? Cadê o extrato lá para a gente ver se teve ou não teve investimento nisso? Então, a coisa mais simples. Não adianta ficar fazendo discursinho da bancada. Teatro. Não adianta ficar fazendo teatrinho da cadeira da presidência do Senado. Se acha que isso atingiu a instituição responda e comprove que é mentira.